Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. MídiaMax.com. Você sabe qual é o interesse dos ETs com nós humanos? E qual é a posição da Força Aérea Brasileira quanto a este assunto? O ufólogo de sucesso Jevaé desvenda alguns segredos e responde perguntas e curiosidades. Acompanhe a entrevista. Continua meu bate-papo com o ufólogo Jevaé. Eu quero saber agora, Jevaé, sobre as Forças Armadas. Realmente eles têm alguma coisa escondida? E muito, Zé. É mesmo? E muito. As Forças Armadas brasileiras, como a de qualquer país razoavelmente avançado desse planeta, nunca deixaram de se interessar e de monitorar o fenômeno dos discos voadores, até porque é uma questão de segurança nacional. O Brasil reconheceu que os discos voadores existem em 1954, quando um coronel da aeronáutica foi aos Estados Unidos se informar sobre o assunto, voltou ao país, fez uma reunião na Escola Superior Isso é oficial ou é oficioso? Foi oficialmente naquela época, mas convenientemente esquecido. Esse coronel, que era o João Adil de Oliveira, ele chegou a dizer que os discos voadores eram coisa séria. De lá para cá, algumas iniciativas se tornaram públicas, mas o que de principal a Força Aérea Brasileira fez para investigar os discos voadores sempre foi mantido em segredo. Por exemplo, pouca gente sabe que a Força Aérea Brasileira tem 14 toneladas de documentos, incluindo fotos, filmes, registro de detecção por radar, transcrições entre pilotos e torres de controle sobre discos voadores. Só na Amazônia, entre setembro e dezembro de 1977, isso é uma coisa sobre a qual eu me aprofundei mesmo, inclusive entrevistei o comandante da operação que foi coordenada lá. Só na Amazônia, uma operação chamada Operação Prato, obteve 2.000 páginas de documentos, 500 fotografias de UFOs e cerca de 16 horas de filmes de discos voadores, entre setembro e dezembro de 1977. Esse é um material que, somado a muitos outros, está dentro do CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileira. E nós estamos perseguindo isso faz tempo. Por exemplo, em 2004, nós lançamos uma campanha no Brasil chamada UFOS, Liberdade de Informação Já. De 2004, de março de 2004 a janeiro de 2005, nós arregimentamos 70 mil assinaturas no abaixo-assinado. Batemos tanto nessa tecla que em janeiro de 2005, o porta-voz da aeronáutica nos ligou para nos fazer um convite oficial à revista UFO, aos integrantes da revista UFO, para ser o primeiro grupo de ufólogos a visitar oficialmente Já é uma conquista. As instalações do SINDAC e do CONDABRA em Brasília. E nós fomos no dia 20 de maio. Isso apareceu no Fantástico, isso foi reconhecido como uma abertura ufológica. Inclusive, a aeronáutica abertamente falou, realmente o assunto é sério, os ufólogos estão com a razão, devem investigar esse assunto. Reconhecemos a revista UFO como o órgão responsável para fazer isso. E agora, em março desse ano, eu consegui entrevistar ninguém menos do que um dos homens mais capacitados de toda a Força Aérea Brasileira. Ele está na reserva hoje, mas ele ocupou o comando de várias bases aéreas, ele foi comandante da Defesa Aérea Brasileira, ele é um homem que foi assessor de ministros, tem o telefone do Lula no celular dele, enfim, é o cara, que é o brigadeiro José Carlos Pereira. Ele aceitou falar comigo. Eu fui a Brasília no dia 8 de março, e falei com ele durante 4 horas, e ele me revelou, entre outras coisas, o que acabou sendo capa da edição. É hora de encerrar os segredos sobre os UFOs no Brasil, declarado por um homem como esse, admitindo que há segredos e admitindo que está na hora de encerrar com esses segredos. Ele disse claramente, a população está preparada para saber a verdade, aquilo que as Forças Armadas escondem. Agora uma pergunta, existe algum órgão do governo que estuda isso, oficial ou não? Não, não há nenhum órgão hoje que estude exclusivamente... Em nenhum país? Não, no Brasil não.
E os outros países, como é que trata? Sim, a França, desde 1976, tem um organismo, que é o Centro Nacional de Estudos Espaciais, que investiga esse assunto oficialmente e publicamente, inclusive. Os resultados dos achados deles estão na internet. Nós chegamos a publicar um livro recente, que é uma tradução de um dossiê que eles lançaram lá, que é o dossiê Cometa. Cometa, em francês, é a abreviação de Comitê de Altos Estudos ou de Estudos Avançados. Certo. E eles falam que realmente a questão ufológica é de grande seriedade, de grande impacto para o mundo todo. Aqui no nosso continente, desde 1979, o Uruguai pesquisa os discos voadores, desde 1997 o Chile pesquisa oficialmente dentro da estrutura da Força Aérea. Está havendo uma abertura, então. Está chegando a vez do Brasil. O Peru e o Equador, imagine você, estudam discos voadores. Então, está na hora do Brasil fazer essa abertura. E a informação mais recente que eu tenho para passar a todos vocês é de que nessa nossa campanha pela liberdade de informação, nós tivemos mais um grande passo de dezembro passado para cá, que foi a entrega de um documento requisitando formalmente os documentos à CAIS, que é um órgão que regula isso dentro da presidência da Casa Civil da Presidência da República, e agora nós fomos informados de que o primeiro lote de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira sobre UFOs já está sendo preparado, que é coisa antiga, tem que ser manuseada, tudo mais, para ir para o Arquivo Nacional. Isso vai ser revelado, onde vai estar à disposição de toda a população. Com acesso para todos. Nós. Então, esse é o ganho de um trabalho de tantos anos que eu e minha equipe temos desenvolvido. Nós vamos deixar isso para as próximas gerações. Nós conseguimos abrir o arquivo secreto, a caixa preta dos documentos ufológicos brasileiros. Isso vai ser entregue à população ainda dentro desse Agora, ano. Jevaé, você sabe mais que ninguém, porque você é um estudioso no assunto. O que os ETs querem aqui na Terra? Bem, imagine se houvesse um marciano. Para te responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra. Eu vou fazer a todos vocês. Imagine se houvesse um marciano sentado numa pedra quando aterriza sobre Marte um objeto que se abre, dali sai um robozinho, que é como esses, o Sojourner e outros robozinhos que nós já mandamos para lá, que anda até ali, cavuca a terra, pega um pouco da terra, examina. O que esse marciano ia pensar? Pô, de onde vem isso? Deve haver uma raça mais avançada lá em cima que consegue fazer uma máquina e mandar aqui. O que os ETs querem? Ora, o que nós queremos indo lá fora? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano. A partir do momento que haja algo lá fora, nós temos que descobrir o que é. Por exemplo, nós fomos à Lua. Por quê? Porque ela está lá. É do nosso ímpeto, da natureza humana querer saber o que está lá fora. Nós fomos a Marte com missões não tripuladas, iremos ainda com missões tripuladas, já mandamos 300 ou 400 objetos não tripulados para tirar milhões de fotografias dos astros do sistema solar, de Netuno, de Júpiter, de Ganímede, de Io, enfim, de todos os satélites e planetas do sistema solar. E já tem astros girando em torno do Sol, seguindo cometas que já foram para fora do sistema solar. Agora, a nossa tecnologia só nos permite andar por esses rincões aí, pelo nosso quintal. O sistema solar é o quintal da Terra. A gente só consegue isso. Pertinho. Quando a gente tiver condição de ir mais além, quando nós tivermos condição de construir máquinas avançadas que possam ir com velocidade, segurança, eficiência a outros planetas, nós então vamos ter contato com outras civilizações. Nós vamos encontrar essas outras civilizações. Como essas civilizações nos encontraram. E aí a gente vai poder ter a opção de querer ou não entrar em contato com eles. De fazer... Ou talvez até, Zé, isso nem seja uma questão muito de opção, porque, por exemplo, eu suponho que nós encontremos lá para frente uma civilização que esteja num grau de atraso correspondente à nossa Idade Média, século XV, XVI, XVII. Nós sabemos que se nós nos apresentarmos a eles, primeiro nós não vamos ser compreendidos, segundo nós podemos vir a dizimar culturalmente aquela civilização. Então é necessário que haja um cuidado e um procedimento na aproximação de outras civilizações. E talvez seja essa a razão que faz com que as civilizações que nos visitam, e esse é um conceito que as pessoas precisam ter muito claro, nós não estamos sendo visitados por uma única raça, nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações, com diferentes graus de avanço. Elas estão vindo aqui com os mais variados objetivos, com as mais variadas razões. Alguns se aproximam de nós, já para responder mais firmemente a tua pergunta, alguns se aproximam, nos abduzem, nos levam para dentro das naves, inclusive nos casos das abduções, que são milhares em todo o mundo, conhecidos, talvez milhões ainda desconhecidos, em 90% dos casos conhecidos, há algum tipo de manipulação genética. Ou é extraído sêmen de homens ou óvulos de mulher, ou algum tipo de material genético. Pô, o que se faz com isso? Beber. Então há aí talvez uma indicação mais ou menos clara de que eles têm interesse no aspecto reprodutivo dessa humanidade, da Como nossa se reproduz. Talvez para implantar outras humanidades
talvez para consertar humanidades que já foram destruídas de alguma maneira, geneticamente. Enfim, as possibilidades podem ser até especulativas, a gente não sabe. Mas o fato é que há inúmeras civilizações que vêm até aqui, algumas delas se mostram abertamente a nós, passam em cima de grandes cidades, como a gente vai ver em muitos documentários que você vai exibir, documentários da revista UFO, por exemplo, nós temos casos de frotas de UFO sobre Santiago, sobre o Guarujá, sobre a Cidade do México, sobre Lima, sobre Quito, com 70 objetos, 80 objetos. Houve um caso no México, para você ter uma ideia, com mais de 200 objetos, em plena luz do dia, vistos por milhares de pessoas, filmados por dezenas delas de diferentes ângulos. Quer dizer, essas pelo menos são naves de uma civilização, ou de várias, que não se importam em se esconder, que estão aí querendo se mostrar abertamente. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.